Deixem suas Bíblias abertas na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4. Eu quero orar primeiro, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, eu quero te louvar por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, Jesus. Obrigado por esse louvor maravilhoso. Obrigado, Deus, por trazer da tua presença neste lugar. Invocamos agora, Espírito Santo, a tua luz, a tua iluminação no nosso entendimento. Senhor, ninguém pode compreender a tua palavra se não for por meio da tua iluminação, da tua luz, da revelação da tua palavra no nosso espírito. Senhor, obrigado pela vida de Paulo, por quem Paulo foi e ainda é no Senhor. Obrigado, Deus, pelo testemunho das suas cartas em nossas vidas, pelo impacto que essas cartas têm tido na tua igreja nesses 20 séculos ou mais. Obrigado porque nessa noite nós temos o privilégio de fazer aquilo que a tua igreja tem feito nesses 20 séculos, Senhor. Ler a revelação da tua palavra, ler e trazer isso para nossas vidas como igreja, porque nós precisamos da tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, depois lá no Metalcast você assista as outras 3 partes dessa série, que é a mensagem de Paulo aos Filipenses, ok? O capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, e hoje nós veremos o capítulo 4. Vamos lá, então eu vou lendo e vocês vão me acompanhando e nós vamos extraindo do texto, então, os princípios que a gente deve aplicar na nossa vida. Amém? Primeira questão que a gente tem como ordenança da parte de Paulo para a igreja em Filipenses, para a igreja dos Filipenses, para a igreja em Filipos, é a questão da vida em harmonia como corpo de Cristo. Paulo lhe diz assim, lá no versículo 1 até o versículo 3, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Então, a exortação de Paulo é que a gente viva em harmonia. Amém? Viva em harmonia. E quando a gente está falando de harmonia, uma das coisas assim que a gente estava na célula tratando essa semana, e que algumas pessoas trataram, diz respeito a muito aquilo que a gente fala, é uma questão que a gente pode tomar alguns cuidados para viver em harmonia. Aquilo que você fala para o seu irmão. Por exemplo, quando a gente começou a igreja, havia muito radicalismo assim quanto a estilos musicais. Então, assim, foi uma época assim que o metal extremo estava em alta e do outro lado o metal melódico estava em alta. Então, assim, quem ouvia metal extremo odiava metal melódico. E quem ouvia metal melódico odiava black metal. E os hardcore punk rock que não estavam na moda eram odiados pelos caras que gostavam de metal melódico e que gostavam de black metal. E esses hardcore punk rock odiavam as músicas de heavy metal melódico e de extremo. Tá certo? Então, assim, com o tempo, a gente foi trabalhando esses radicalismos dentro da igreja e isso foi acabando. Né? Aí, uma das coisas que, na época, assim, a gente tinha muito a mania de falar é, por exemplo, se alguém falasse assim, gostasse de uma banda, sei lá, de hard rock, né? Falasse assim, olha, eu gosto de Bon Jovi. Aí o outro falava assim, Bon Jovi é uma merda, né? É um cocô, para ficar mais bonito. Fezes. Bon Jovi é fezes. Então o cara falava assim, na tua cara. Bon Jovi é... Pip, né? E aí, pô, quem gostava de Bon Jovi, tipo eu, ficava chateado. Pô, não é assim também, né? Tem os sentimentos, né? Eu sou true, mas rolam uns sentimentos também aqui dentro, né? E, pô, falar mal do Bon Jovi para mim, né? E aí ficava chateado, entendeu? Então tinha essas coisas. A gente foi trabalhando, assim. Na igreja, no começo, não queria colocar nem hardcore, tinha que ser só heavy metal, né? Daí a gente foi trabalhando, colocando hardcore, colocando punk rock.
Aí foi colocando umas músicas mais light, tal, e foi quebrando esses paradigmas, né, de radicalismo dentro da igreja. E daí a gente criou, por exemplo, uma frase: olha, quando você for falar assim de uma banda que você não gosta, você chega e fala assim: olha, eu particularmente não gosto. Pronto. Olha, eu particularmente não gosto de Bon Jovi. Acabou o problema, ninguém vai brigar por causa disso. Entendeu? Ninguém é obrigado a gostar de Bon Jovi. Ninguém é obrigado, certo? Então, assim você expressa que você não gosta, você não agrediu ninguém, ninguém ficou chateado e morreu ali, a coisa toda. Certo? Beleza? Aí os caras evoluíram para uma outra coisa. Eu, particularmente, acho o Bon Jovi uma bosta. Entendeu? Então, os caras conseguiam pegar e estragar toda a harmonia que a gente tinha como proposta. Então, sempre foi um problema esse negócio, mas, no fim, isso fazia muito tempo que a gente não ouvia falar desse tipo de coisa, e veio, essa semana, uma reclamação com relação a isso. E eu estou falando de púlpito, isso novamente. Depois de, quantos anos? 13 anos de igreja, a gente precisa falar ainda essas coisas, né? Eu não sei quem são as pessoas que estão falando esse tipo de coisa para os outros, mas o nosso chamado é para viver em harmonia. E não se vive em harmonia considerando o gosto dos outros uma pi. Certo? Então, se não gostei, beleza, gostei, guarde para você. Né? Guarde para você. Não precisa muita sinceridade, também não é necessário muita sinceridade. Né? Tá certo? Vamos guardar a sinceridade aí. Tem um ditado que diz assim: sinceridade que ofende não é sinceridade, é grosseria. Amém? Sinceridade que ofende não é sinceridade, é grosseria, é falta de educação. E se papai e mamãe não ensinam vocês, eu não tenho nenhum problema de dar uma chinelada no teu bumbum, beleza? Certo? Então é isso, né? Vamos ter respeito pelo gosto dos outros, amém? Se vocês forem na minha casa, eu escuto de tudo, desde indie rock até death metal e metal extremo, tá certo? Beleza? Pagodinho não, está amarrado. Mas quem gosta, não tenho nada contra. Não, pior que eu tenho um vizinho agora, eu estou bem agora. Eu tenho um vizinho que ele fuma e só escuta vaneirão, assim, né? Mas é menos mal. É lucro, vaneirão. Só vaneirão lá, ele escuta meio alto lá, mas não dá nada. Vaneirão a gente, né, tem sangue gaúcho, então toma um chimarrão ali, está tudo em casa, né? Mas ele está lá, mas daí ele está fumando na janela lá. Essa semana já fui lá conversar com ele. Cara, no mal é amor. Por favor, né? Está entrando em farmácia e resolveu. Se fosse uns tempos atrás, do jeito que eu não estava na carne, não ia dar muito certo. E agora estou com uma piriguete morando em cima da minha casa. Assim, no apartamento de cima, às 7 horas da manhã, ela coloca um salto alto e ela, sei lá, ela fica sambando lá. Não sei se ela é porta-bandeiras aqui de Curitiba, o que é. E ela fica, sabe, até a hora de sair de casa. A hora que ela chega também, às vezes é meia-noite, 1 hora da manhã, ela está andando de salto alto lá. Amém. Viver em harmonia. Aqui e lá fora também, amém? Viver em harmonia, é o teu chamado e o meu chamado. A outra questão que Paulo fala, a partir do versículo 3, a segunda parte do versículo, é a respeito de alegrem-se. É uma outra ordenança que Paulo nos dá. Alegrem-se. Bom, eu já expliquei para vocês uma outra vez a respeito desse alegrar-se, tá certo? Que a questão do alegrar-se é uma questão muito particular. Então, cada um tem aquilo que lhe traz alegria. Tá certo? Amém? Eu, quando estou muito deprê assim, eu gosto muito de duas coisas. Ou eu escuto música, de preferência música que vai me trazer alegria. Tinha um cara aqui na igreja que ele era bem assim, deprê, assim, bem depression, assim, e ficava ouvindo doom metal. Né? Então, ficava ouvindo uma banda chamada My Dying Bride. Né? Bem assim. O meu CD que eu tenho em casa é assim. Aquela coisa bem doom, assim. Daí o cara queria chegar e ficar para cima. Né? Eu falei, cara, você quer ficar para cima, escuta um hard rock, pronto, né? Então eu estou meio mal lá, coloco um Bon Jovi lá, eu saio. Ó. Sou até parecido com ele. Daí, ó. Então eu quero ouvir alguma coisa, eu vou ouvir música. Ou então eu vou para o YouTube e ficar vendo
vídeo de pegadinha lá para dar risada. Daí já fico feliz, já está tudo certo, né? Amém? A outra coisa então que Paulo está falando, ele fala assim, ó, alegrem-se. Por que você deve se alegrar? Porque os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O meu nome está no livro da vida, e pela razão do meu nome estar no livro da vida, eu tenho que ter alegria por isso. Amém? Então, no dia a dia, a nossa alegria é roubada pela vida. E a gente se esquece que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E de lá, nunca mais será tirado. Amém? Constantemente eu tenho dito que o livro da vida não tem esse papinho aí meio neopentecostal, em que a gente pega, uma hora perde a salvação, daí o Espírito Santo vai lá, passa um errorex lá, apaga teu nome, aí você se arrepende, ele vai lá, escreve de novo teu nome por cima, aí você de novo vai num show de rock, pauleira, aí eles vão lá, apaga seu nome de novo, depois você se arrepende, escreve de novo, ou seja, o livro da vida é uma borralheira só, né? Não é isso, tá certo? Falei o quê? O que importa é que vocês entenderam. Amém? Então o livro da vida não é isso. Está lá, de lá não sairá mais. E para Paulo é isso, os seus nomes estão no livro da vida. E por isso se alegrem. Se alegrem. Sejam felizes por isso. Amém? Então assim, a gente vive nessa geração da insatisfação. Uma geração onde o tempo todo está ensinando você a ser insatisfeito com a vida. Insatisfeito com o seu corpo. Insatisfeito com a sua vida, insatisfeito com você mesmo, insatisfeito com a sua família, insatisfeito com a sua casa, insatisfeito com aquilo que você come, insatisfeito com tudo. É isso que o mundo tem nos ensinado. Não seja satisfeito. Não seja. A insatisfação é a propagação toda hora sobre mim e sobre você. Paulo fala assim, olha para tudo isso, e olhe para tudo isso, e lembre-se que o seu nome está escrito no livro da vida. E alegre-se por isso. Seja feliz por causa disso. Amém? Quem tem o nome escrito no livro da vida aí, levante a mão. Amém? Tá lá, ó. Eu espero que seja Pipe. Se tiver Volmir, eu vou ficar chateado. A outra coisa que Paulo fala aqui, depois de viver em harmonia e de alegre, ter uma vida de alegria, a terceira coisa que ele fala é sejam amáveis, lá no versículo 5. Ele fala assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém? A amabilidade de vocês deve ser conhecida por todos. Amém? Quando se fala da comunidade de Gólgota, essa igreja deve ser conhecida porque as pessoas aqui se amam. Porque as pessoas são amáveis umas com as outras. Não é um grupo de pessoas que vive ofendendo as outras por causa dos seus gostos musicais, por causa do seu jeito de se vestir. Amém? Certo? Aqui é o lugar que você vem do jeito que você quer. E ninguém tem nada com isso, desde que seja decente. Né? Nada de piriguetismo gospel, por favor. Certo? Nada. Amém? Esconde o corpinho aí. Não precisa mostrar que a gente não quer ver. Senão a gente vai ter que instalar aqui a questão da burca, né? E aí o bicho vai pegar para o lado de vocês, mulherada, tá? Então assim, tanto homens quanto mulheres, né? Certo? Beleza? Vamos lá, cuidem dos seus corpos, beleza? Escondam ele. Ninguém quer ver nada, principalmente quem é casado já, certo? Como não tem como você ter uma roupa que só solteiro vê, né? Então esconda. Que os casados agradecem. Ninguém quer ver o corpo de ninguém aqui. Beleza? Amém? 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 As casadas falam amém, amém, né? Quando era solteira, era toda piriguetona, né? Agora que casou, amém, né? Não, mas é amém mesmo, certo? Os homens casados agradecem. Então, sejam amáveis uns com os outros. Amém? Sejam amáveis. Mas não somente aqui, em casa também. Seja amável com a esposa. Seja amável com o marido. Né? Quanta reclamação que a gente ouve das esposas, às vezes, vem para a gente assim, ô Pipe, conversa com o infeliz lá. O cara não tem coração. O cara é uma pedra, insensível. Sabe? É verdade. O cara aqui na igreja, ele é simpático com todo mundo. Aliás, com as meninas,
Mas em casa ele é o terror. Então, sejam em casas amáveis. Sejam em casa também. Seja na rua, aonde você estiver, seja uma pessoa amáveis. A outra coisa que Paulo fala é: não andeis ansiosos. Quem sofre com ansiedade que levanta a mão? Nossa Senhora. É. Eu acho que é mais fácil perguntar quem não sofre com ansiedade aqui dentro, né? É impressionante quando a gente vê o número de pessoas que sofrem com ansiedade hoje, né? Eu estou fazendo tratamento por causa da ansiedade. O meu sobrinho, o Lucas, a perna dele ficou o tempo todo assim. Ó. O cara fica assim, o tempo todo, assim. Isso quando não é as duas, o cara está o tempo todo assim. Ó. Fala, o que é isso, Lucas? Estou ansioso. Tô ansioso. O tempo todo, o cara é ansioso mesmo, né? Então é isso, ansiedade. E Paulo fala assim, não andeis ansioso. Qual que é o segredo de você não andar ansioso? Olha o que Paulo fala, como um segredo das razões pelas quais a gente deve buscar para não ser uma pessoa ansiosa. Amém? Paulo nos dá o segredo. Paulo coloca na minha e na tua mão e fala assim, você é uma pessoa ansiosa? Quer deixar de ser ansioso? Está aqui o segredo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, como é que se combate a ansiedade na vida? Confiando em Deus. Está lá, Senhor Jesus, estou sem dinheiro. Paulo fala assim, entra no teu quarto, ora com ações de graça. Senhor, obrigado porque eu estou sem dinheiro. E aí aquela ansiedade vai saindo do peito, porque a gratidão e a certeza do suprimento da parte de Deus supre nosso espírito. E aí a coisa tem outra forma de a gente lidar com isso. Sabe, você está ansioso, vai para o teu quarto, entra no teu quarto, dobre seu joelho, ore. E fala, Deus, eu quero dizer que eu confio no Senhor. O meu pai, assim, às vezes no trabalho dele não estava vendendo nada, ele tinha um material de construção, e pequeno, um material de construção bem pequeno, um material de construção. Estou meio com pressa hoje, então, tinha materiais de construção, pronto, tinha um depósito de materiais de construção, material de construção. E, às vezes assim, eu chegava lá, ele estava no banheiro orando, né? Falei, o que você estava fazendo, pai? Estava orando, porque não tem entrado, né? Hoje mesmo não vendeu nada, mas eu orei, eu fui ali e coloquei. E terminava de orar assim, dava alguns minutos, chegava cliente e supria a necessidade. Amém? Supria. Talvez Deus não mande nada. Talvez a gente precisa aprender a depender de Deus em todas as coisas. Se eu fosse falar aqui só do testemunho da minha vida, da vida da minha esposa, no quesito, a parte da provisão de Deus na nossa vida, assim, eu ficaria aqui contando algumas histórias de como Deus sempre foi fiel nas nossas vidas. Mas uma das coisas que a gente sempre teve que aprender desde cedo, assim, acho que a Kátia ela tinha um pouco mais de dificuldade, porque sempre foi mais independente e desde cedo, sempre sem o pai, não tinha essa figura do provedor, então tinha um pouco mais de dificuldade. Eu já tive um pouco mais de facilidade com isso, mas ela com o tempo foi aprendendo, porque aprendeu que a oração traz a provisão. Precisamos orar, descansar no Senhor. A partir do momento que você descansa no Senhor, a paz invade o teu coração. Amém? Então, ore até a paz dominar. Não ande ansioso. Não se preocupe. Eu não me preocupo com fama, não me preocupo com dinheiro, não me preocupo com nada. Essa igreja faz 13 anos que está aqui existindo, sem dinheiro. Se você conversar com o Luciano, que é quem cuida da parte financeira da igreja, pergunte para ele como é que funciona. É tudo milagre. Tudo milagre. Tudo milagre. A gente, só por Deus mesmo, que a coisa acontece. Mas é amém. Amém. Então, Paulo fala isso, não andeis ansiosos, então. Confie no Senhor, ore ao Senhor e espere a paz da parte de Deus vir sobre a tua vida.
A outra coisa que Paulo fala lá no versículo 8, ele fala sobre essa questão do que deve ocupar a minha e a tua vida, a tua boca, a minha mente, a tua mente. O que deve ocupar, Paulo fala. E esse eu acho que é um grande desafio para mim e para você. Eu não estou isento disso, estou me incluindo dentro disso, que eu acho que é um grande desafio para mim e para você. Ele fala assim, finalmente, irmãos, daí ele fala assim, tudo que for verdadeiro. Segunda coisa, tudo que for nobre. Terceira coisa, tudo que for correto. Quarta coisa, tudo que for puro. Quinta coisa, tudo que for amável. Sexta coisa, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém? Pense nessas coisas. Então, como é que a gente faz um trabalho para viver em harmonia, para viver em alegria? Eu e a Kátia, nós tivemos que reorganizar a nossa forma de ser, de lidar, de falar com as coisas, para tentar sair da onde a gente estava. Porque a gente era muito assim, inclinado a pensar somente nas coisas erradas na igreja. Como pastor, você sempre está lidando com problemas, com pessoas, com dificuldades. Então, a gente tinha uma tendência muito forte a estar focado nos problemas da igreja. E por estar focado nos problemas da igreja, você acaba não vendo as coisas boas da igreja. Então, a igreja, 90% do que está acontecendo dentro dela é uma bênção. E 10% são coisas ruins. Eu digo isso. Tem gente que vai falar que não. Porque pela forma como enxerga, vai enxergar 90% de coisa errada e 10% de coisa boa. E olha lá, tem gente que não enxerga nada, está tudo errado, está tudo uma porcaria, nada funciona. Então, isso tem muito a ver com a minha visão da vida, com a forma como eu enxergo a vida. Sério? Se eu sou um cara que sou inclinado a enxergar a vida do ponto de vista das coisas negativas, eu nunca vou ver nada de bom na igreja. Eu nunca vou ver nada de bom na minha vida. Né? Eu vou achar que eu não toco direito, que eu não canto direito, sei lá, que eu não falo direito. Então, essa é a visão distorcida que a gente tem que mudar. Então, Paulo fala assim, olha, comece a ocupar a sua mente, comece a ocupar toda a sua conduta em cima dessas coisas, sabe? Procure coisas verdadeiras, coisas nobres, sabe? Coisas corretas, coisas puras. Eu fico vendo, assim, às vezes, lá no Facebook, algumas publicações lá, às vezes até mesmo algumas fotos que eu falo assim, gente, para que isso? Para que se expor desse jeito? Gente, por favor, não exponha seu corpo no Facebook. Não exponha seu corpo no Facebook. Amém? Não exponha seu corpo no Facebook, por favor. É sério, não exponha. Amém? Principalmente mulheres. Principalmente vocês, mulheres, não exponham, sabe? Não coloque foto de biquíni, não coloque foto, sabe, de piriguete, não coloque. Mas eu estou te falando isso sabe, como uma forma de, sei lá, de proteger a você mesmo. Amém? Não exponha o seu corpo no Facebook. Amém? Eu acho que tudo isso que diz respeito à nossa vida, a gente tem que passar pelas 3 peneiras que Sócrates, que dizem que foi Sócrates, eu não tenho, dão crédito a ele por isso daqui, mas uma vez alguém chegou para Sócrates, para o filósofo Sócrates, é que estou com os pés, deixa eu molhar minha boca, que está aprendendo a língua aqui, estou que nem o Charlie já. Do que nem o Charlie. Vai lá. Alguém chegou para Sócrates e falou assim, Sócrates, eu tenho uma coisa para te falar a respeito de uma pessoa. E Sócrates disse então o seguinte, falou, olha, eu só aceito ouvir se passar pelas 3 peneiras. E a pessoa falou assim, o que são as 3 peneiras? Então, as 3 peneiras, elas funcionam assim, ó. Se algum dia alguém for falar de alguém para você, você fala isso. 3 peneiras. Bem? Isso aqui é uma coisa legal para você imprimir e colocar no teu quarto, assim, sabe? Para mim mesmo isso. Não estou dizendo nem para os outros, é para mim mesmo. Eu acho que se nós, cada um de nós, conseguimos colocar em prática na nossa própria vida a questão das 3 peneiras, a gente vai viver uma vida de harmonia maior dentro da igreja. Amém? Então, assim, isso daqui não é uma coisa assim para você usar com os outros somente, mas é uma coisa para você usar para consigo mesmo. Quando eu me propor a falar dos outros, é uma questão que eu tenho que olhar para mim e colocar isso aqui na minha frente. Primeira coisa, você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? É absolutamente verdadeiro? Tem
tem certeza disso? Tem certeza? Gente, olha, essa frase aqui resume muito daquilo que eu vejo dentro do meu ministério como mentira acontecendo. O que eu vejo de gente falando coisas assim, de outras pessoas, falando assim, como verdade, aí a gente sai que nem um louco assim, querendo passar com um caminhão, atropelar, matar o cara, que a gente fica indignado, como é que pode ter feito isso? Senta com o cara para resolver a coisa, e a coisa não é nada daquilo que a pessoa tinha dito. É bem menos. Uma vez eu fui resolver um problema de um casal, e ela falou que ele tinha batido nela, espancado ela. Eu saí de casa assim que eu ia bater nele. Falei assim, não, para mim, homem que bate em homem tem que apanhar. Bate em mulher tem que apanhar. Né? Falei, eu fui lá, eu queria, de algum jeito, dar um pé na orelha dele. Tanta raiva que eu fui lá para conversar com ele. E eu cheguei lá e falei assim, cara, você bateu nela? Falei, eu não. Mas ela falou que você bateu nela. Bateu sim. Tá, me explique, o que ele fez? Não, ele me deu um empurrão. Falei, irmão, você falou que ele te espancou. Não, mas quem empurra, espanca. Menos, já foi menos. Já não tinha batido, podia dar um empurrãozinho. Eu falei, tá, beleza, foi um empurrão. Por que você empurrou ela? Eu falei assim, porque ela veio com uma chave de fenda para me agredir. É mole? Só isso, coisa de leve. Coisa leve, uma chave de fenda só para fazer cócega no marido, né? Então é isso. Né? Então esse é um exemplozinho de coisas que a gente tem que lidar dentro do pastoreio assim, sabe? E o tempo todo você tem que estar fazendo. A primeira coisa é quando a pessoa fala, você já pensa, cara, deve ser a metade. E certamente é. É impressionante como, olha, 90% das vezes, ou até mais do que isso, sempre é no mínimo a metade. Nunca é aquilo de fato que diz. Nunca é. Então, assim, sabe, a primeira coisa, tem que ter certeza absoluta que aquilo é realmente de verdade. Entendeu? Então, alguém me disse que alguém me disse que disse que disse. Não, calma aí. Sabe, você viu, você estava lá. E às vezes até mesmo as coisas que a gente vê, tem que ver se realmente é aquilo que estava acontecendo. Porque às vezes a gente já tem uma coisa na mente que vê uma pessoa numa situação e já acha que é. Por exemplo, quando eu era evangelista, um cara podia achar que eu fosse cara que ficava frequentando prostíbulo. Porque às vezes eu estava nas portas dos prostíbulos pregando o evangelho. Ficava lá na porta. E alguém que passasse falava assim, ó, o Pipe estava na zona. Estava lá. É verdade, às vezes eu ficava na rua, assim, na frente, parado, de frente a uma prostituta, pregando. Aí as pessoas falavam assim, Pipe, você tem que tomar cuidado com o teu testemunho. Eu falei assim, mas o que se lasca o meu testemunho? Minha consciência é o que manda. A minha consciência é o que manda. E eu estou consciente do que eu estou fazendo. Se for me preocupar com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de testemunho, amém? Uma vez uma pessoa um missionário chamado Saulo, ele falou uma coisa verdade, ele falou assim, que ninguém deve se preocupar com o testemunho. O testemunho de cada um de nós é simplesmente a vida cristã normal. Amém? É isso. Se você vive uma vida cristã normal, você não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. Amém? Obviamente, se não vive, aí o bicho pega. Então, a primeira coisa é essa. Tem certeza que é verdade isso? A segunda coisa, o que você vai me contar, mesmo sendo verdadeiro, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Gostaria que os outros dissessem a seu respeito? Gostaria que os outros falassem disso de você? Não? Então, para que eu vou falar dos outros? A terceira coisa é, você acha mesmo necessário contar-me esse fato, ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Melhora alguma coisa? A gente falar dos outros? A gente comentar da vida alheia? Né? Ajuda alguma coisa? Eu nunca vi ajudar, nunca vi resolver. Obviamente que eu entendo as intenções, que geralmente as pessoas que vêm nos trazer as coisas, vêm trazer para a gente orar pelas pessoas. Geralmente é isso, né? Pipa, eu vou falar só para a gente poder orar pela pessoa, amém? Geralmente é assim, né? E a gente sabe que não, né? Que sempre tem um pingo de maldade naquilo que a gente fala. Então a gente sempre, geralmente, aumenta a coisa, dá uma aumentadinha, né?
Não tenho nem certeza se aquilo é verdadeiro. É uma coisa que a gente geralmente não gostaria que os outros falassem da gente, mesmo que fosse verdadeiro. Gostaria que se alguém me visse fazendo alguma coisa de errado, eu gostaria que essa pessoa que me viu fazendo essa coisa errada chegasse em mim e falasse: Pipe, eu vi você fazendo isso. Me explique. Me explique. Gostaria. Né? Amém. Vou explicar. Falo, pronto. Amém? Uma das coisas que eu vou dizer assim, eu como pastor, eu nunca vou obrigar você a falar qualquer coisa. Amém? Eu vou perguntar uma vez, o que você estava fazendo? Se você mentiu para mim, o problema é teu. Amém? O problema é teu. Se quiser mentir, minta. As pessoas vêm cobrar de mim, às vezes, ai, Pipe, por que você não faz nada? Eu falei, meu irmão, eu vou lá e pergunto, se a pessoa mentiu para mim, alguma coisa, o problema é dela. Eu não tenho como obrigar ninguém a dizer a verdade para mim. Aqui não é CSI. Não é. Eu sou um pastor aqui, eu não sou detetive particular de cada um de vocês, para cuidar da vida de cada um de vocês. Olha, se vocês aumentar meu salário por 100 vezes, eu dou um jeito. Aí eu paro até de comer, até de dormir, fico o dia inteiro assim. Coloco um chip em cada um de vocês, uma câmera oculta. Imagine onde vocês quiserem, eu coloco. Dou um jeito, e aí nós vamos cuidar da vida de vocês. Amém? Mas se não, cada um cuida de si, né? E o máximo que a gente faz é dar uma orientada. Então, assim, se passar pelas 3 peneiras, conte. Aí, beleza, aí vale a pena contar. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Amém? Não é verdade? Às vezes você fala assim, você viu fulano de tal, estava lá no Zumbi Walk, né, andando lá, fala isso, né? Aí a pessoa, o outro que ouve nem viu e já fica de cara, porque o cara estava lá fazendo isso. Daí não fica aqui, já passa. Quando viu, tem 20 pessoas dentro da igreja que estão de cara com a pessoa, que nem estavam lá e nem viram, porque uma pessoa envenenou todo mundo. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Da próxima vez que ouvir, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta-o ao crivo das 3 peneiras, porque, preste atenção, porque pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Repita comigo, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Amém? Eu, infelizmente, muitas vezes na minha vida, eu fui medíocre em fazer da minha boca esse tipo de mediocridade. Né? Não vou nem pedir para levantar a mão quem se inclui nisso. A outra questão que Paulo está falando, então, é que, diante dessas coisas, ele fala lá no versículo 8 e 9, a respeito da prática disso. Ele fala assim, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Praticidade. É difícil? É. Se ser cristão fosse coisa fácil, todo mundo era. Seja bem-vindo à vida mais difícil que há sobre a face da terra, ser um cristão. Viver essa vida de renúncia, de praticidade do Evangelho, meu filho, olha, só pela graça. A outra coisa é adaptar-se ao invés de murmurar. Paulo lhe fala assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse é o real sentido da palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece é quando eu tenho todas as coisas, quando eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho dinheiro, tenho fartura, tenho comida, tenho roupa, tenho tudo do bom e do melhor, mas também é quando não tenho nada, quando eu estou pobre, quando estou com fome, quando estou passando frio, quando não tenho onde morar, quando estou passando por uma doença.
Daí Paulo fala, aprendi a todas essas coisas na minha vida, e portanto em todas essas coisas tudo posso naquele que me fortalece. A teologia da prosperidade pega essa frase aqui, tira totalmente do contexto e aplica ela em umas coisas que não tem nada a ver. E aqui está o real sentido. Tudo posso. Tudo que acontece na minha vida, eu sou grato a Deus. E aprendi a ser grato e adaptar-me a todas as coisas. Amém? Quem tem chamado missionário precisa ter isso daqui por excelência, né? Porque um missionário de campo, ele precisa se adaptar a qualquer situação. A gente conheceu um casal na Jocum, que eles, casados mesmo, um casal mesmo, não era namorado não, casados mesmo, que viviam com R$300 por mês. Eu perguntei, como? A gente ganha R$300 por mês. Como? Como que você consegue sobreviver com R$300 por mês? A gente se adapta. Não me pergunte como. Não sei, não tenho o segredo. Eu seria talvez incapaz de sobreviver com R$300. Não sei, nunca passei por isso, mas talvez sobreviveria. A outra coisa que Paulo fala aqui como exortação, que é uma questão que a gente fala pouco dentro da igreja, mas eu vou falar hoje, que é a questão de que seja uma igreja que contribua. Amém? Olha que Paulo fala lá no 14 até o 20. Ó, apesar disso, dele passar por toda essa questão de pobreza e fartura, ele também se adaptar a todas essas coisas, Paulo ele fala assim, ó, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Então, o que Paulo está falando aqui, que ele acha interessante, ele fala assim, eu não estou procurando oferta de ninguém, não é isso. Mas eu quero que vocês tenham um coração voltado para isso, para que isso seja acreditado a vocês. E uma coisa que ele fala que é interessante no texto, que ele fala assim, ó, essas ofertas são como aroma suave. Olha só, ele está falando. Toda vez que você investe no reino de Deus, eu não estou falando para você dar tudo para Deus, não é isso. Também se Deus tocar no seu coração, se for Deus quem tocar no seu coração mesmo de verdade, e não for o Edir Macedo e outros mais, mas se for Deus mesmo, amém. Não tenho nenhum problema com isso. Eu sei de gente que deu casa para o reino, que deu carro para o reino, eu conheço gente que dá 90% do dízimo para o reino. Não aqui nessa igreja, mas em outros. Aqui tem que orar bastante, mas amém. Amém. Mas olha o que Paulo está falando, ele fala assim, ó, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a quem? A Deus. Quem é que recebe a oferta? Você deu a sua oferta para o missionário, mas quem que recebeu a oferta? O missionário? Não, Deus. Paulo está falando isso. Quando você ajuda alguém no reino, quando você investe no reino, é Deus quem recebe. Deus precisa de dinheiro? Não, mas o princípio da oferta é como se fosse para Deus. O que o texto está falando. E olha o que Paulo continua dizendo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Então, quando eu sou uma pessoa que invisto no reino, que não sou avarenta, que gosto de investir no reino de Deus, Deus supre todas as necessidades. Amém? Deus supre. Deus supre. Eu acho que uma dos principais atitudes para que a gente aprenda a não ser pessoas avarentas, egoístas, é aprender a ser um doador no reino de Deus. Amém? Um doador. Eu li um livro uma vez do pastor Caio Fábio chamando Uma Graça que Poucos Desejam, e ele falando a respeito da questão do dízimo. E ele falava assim, que essa questão do dízimo, ele acha uma questão assim, muito ordinária. No quesito que 10%, que a palavra dízimo significa isso, a 10ª parte daquilo que a gente recebe,
era entregue no templo para sustento dos sacerdotes, né, ou dos levitas naquela época. Depois, quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão do dízimo, lá no Metalcast tem uma pregação que fala assim, o dízimo, ou seja, é sobre o dízimo. Aí, se você quiser ouvir sobre o dízimo, está lá, você pode entender um pouco melhor a respeito disso. Mas, assim, a 10ª parte, e Caio Fábio ele olha para essa questão da 10ª parte e fala assim, gente, isso é uma questão ordinária. No reino de Deus, as coisas nunca devem funcionar dessa forma. 10%. Tudo é do reino. Todas essas coisas são do reino. Tudo que eu tenho é do reino. Amém? Tudo é para o reino. Tudo é para o reino. Não estou dizendo que você tem que dar tudo para o reino. Mas o que você tem, tudo que eu e você temos é do reino. Pertence ao reino. Nada no reino é meu. Tudo é do reino. Amém? Aí a gente tem que saber administrar isso. Agora, o que é interessante, quando Paulo fecha a carta, ele fala uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com aquilo que a gente começou lá no primeiro capítulo, quando ele estava falando a respeito da sua vida, do seu andar, do seu caminhar em Cristo, e que isso, de certa forma, era uma influência na vida de todos que estavam à sua volta. Olha o que Paulo fala. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo fala santos. Amém? Santos. Esse que está ao seu lado é santo. Santo. Paulo não fala assim, olha, alguns que são aqui santos, os outros são meia boca, não são crente Raimundo, né? Pé na igreja, estou pé no mundo, né? Ele fala assim, ó, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações. Especialmente os que estão no palácio de César. Paulo é levado preso para Roma, está lá em Roma preso, e agora ele se torna um pregador do evangelho lá em Roma. E até o palácio de César é influenciado pela vida desse homem. Amém? A gente vê o contrário nesse país. A gente vê os políticos evangélicos indo lá para o palácio do Planalto e se corrompendo. Paulo não. Paulo é aquele cara que vai lá, aonde ele chega, ele influencia a vida dos outros com a vida de Cristo que habita nele. Daí ele termina dizendo assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Porque tudo é graça. Tudo é graça. É graça vivermos uma vida em harmonia. É graça viver uma vida de alegria. É graça viver uma vida de sendo amáveis uns para com os outros. Não andar ansioso. Amém? Ocupar a vida com as coisas boas do reino e não com as coisas ruins. Viver a praticidade do evangelho. Viver uma vida de adaptação e não de murmuração. Se eu e você somos pessoas que acordam todo dia reclamando da vida, mude isso em nome de Jesus. Mude isso em nome de Jesus. Seja alguém que contribui no reino. Não seja uma pessoa avarenta, egoísta, que todo o seu dinheiro é gasto com você mesmo. Todo é gasto comigo, emigo, somigo. Gostaram? Amém? E assim nós encerramos então essa mensagem poderosa da carta de Paulo aos Filipenses, e depois de 2000 anos aqui nessa noite para nossas vidas. Amém?